Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder. Boa noite! Seja bem-vindo a mais uma Quinta com Péricles Ramos. Aqui é uma sala de estudo que nos reunimos a cada quinta-feira para estudarmos a Palavra de Deus e usufruirmos, aprendermos desse maravilhoso amor de Jesus Cristo e a salvação que Ele nos concede. Então, não sem palavras, né? Por isso que nós estamos aqui, todas as quinta-feiras, estudando, aprendendo e nos desenvolvendo espiritualmente. Em 2018, eu recebi uma ligação. Era de um pastor de uma cidade lá de Altamira, lá no Pará, me convidando para fazer uma programação especial de família. Nós começamos na quarta e fomos até o domingo. Graças a Deus, deu tudo certo. Tive o prazer de estar na igreja, tive o prazer de fazer amizades, de conhecer aquela região que eu não conhecia ainda e, principalmente, fazer amizade com esse pastor. Dessa amizade, ela se fortaleceu e já tivemos outros encontros e sempre estamos conversando, trocando ideias. Ele é uma pessoa muito experiente, uma pessoa muito capacitada, que eu tenho uma grande admiração. É o pastor Carlos Alberto. Boa noite, pastor Carlos, tudo bem? Boa noite, Péricles, rapaz, que alegria, hein? Que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez, um prazer. Aliás, muito obrigado pelo convite para estar aqui nesse canal maravilhoso. Eu que agradeço aqui, pastor, a sua boa vontade de estar conosco. Eu sei que é fora do horário, é uma hora extra e só tenho a agradecer. Mas, pastor, eu estou olhando para o senhor, eu estou vendo aqui que a temperatura está agradável aqui no Rio de Janeiro, está bem tranquila, mas estou vendo assim o senhor de casaco, bem agasalhado. Qual a temperatura que está fazendo e onde o senhor está? Bom, na verdade, eu estou no Uruguai, né? Vivo aqui. E hoje basicamente tá meio calorzinho, né? Porque tá 14 graus, né? Mas aqui dentro de casa fica um pouco frio, a gente se resguarda, né? Mas ontem, por exemplo, estava 5 graus, né? Então, o frio aqui no inverno é bastante intenso. Então, hoje eu estou com pouca roupa, né? Isso aqui é o basiquinho para esse frio de 14, né? Pastor, me diga uma coisa, o Uruguai que o senhor está, como é essa experiência de trabalhar no país mais secular da América do Sul? É um desafio, não é, né? É um desafio, Péricles. É realmente um país diferenciado, com características distintas, que se difere aqui na América do Sul, pela conexão que tem com a Europa, né? Eles acabam tendo características mais europeias em tudo, inclusive na fé, né? Então, ou na falta de fé. É um país bastante cético, né? Tem um índice altíssimo de ateísmo. É um país que tem, infelizmente, números muito elevados de suicídio. Então, um país que carece demais da presença de Deus, mas, ao mesmo tempo, são pessoas que não reconhecem isso, né? Não estamos falando de maneira genérica, né? Porque realmente existem pessoas sedentas aqui, pessoas que creem em Deus, pessoas que querem ouvir falar de Deus, mas estamos falando de uma parcela bastante acentuada, tá? De pessoas céticas que realmente têm dificuldades para ouvir falar de Deus. Algumas coisas são muito difíceis para a gente realizar aqui, mas, de um modo geral, a Igreja do Senhor é muito abençoada aqui, uma igreja que cresce, está marchando, está indo para frente. Esse fim de semana que vem agora, dia 30, já vou ter batismo aqui de uma família, e a gente vai avançando, com fé em Deus.
Que Deus te abençoe aí nessa missão, meu amigo. Que Deus te abençoe. Muito Mas obrigado. o pastor Carlos, ele também tem uma coincidência comigo em questão de gosto, de trabalho e de atividades, que é trabalhar com a família. Ele também é terapeuta familiar. Mas ele já está bem à frente de mim. Inclusive, ele é um autor, gente. Autor de vários livros. Por favor, pastor, fala um pouquinho dos seus livros. Mostra aí alguma coisa pra gente. Bom, os livros que eu tenho, quando você fala de mim sobre família, né, falando sobre família, as pessoas pensam que meus livros são sobre família, né? E na verdade não, porque esses livros foram escritos antes que eu me tornasse terapeuta familiar. Mas são livros para ajudar a família a crescer, para ajudar as pessoas a crescerem, de um modo geral. Trabalham a necessidade do ser humano em buscar a Deus. Eu aqui, no momento, só tenho um aqui, esse aqui, é um livro que se chama A Ponte para a Vida. Tem ajudado muita gente aí ao longo do nosso país. Agora, nas férias, eu estive no Brasil e divulguei ele por ali pela região amazônica e realmente foi muito bem recebido. O outro livro que eu tenho chama-se Pastor, O Especialista. Sim. Só um instantinho antes da continuidade. Quantos exemplares já foram vendidos desse livro? Bom, esse aqui tem quase 100 mil exemplares vendidos. Esse aqui, A Ponte para a Vida. O outro tem uns 14 mil exemplares vendidos, chama-se O Especialista em Começar do Nada. Ele mostra Deus como centro da nossa vida, onde nós realmente devemos buscar apoio. Ele vai na contramão da autoajuda, né? Mostrando que realmente é em Deus que nós conseguimos encontrar a ajuda necessária para seguir adiante na nossa jornada. E na área de família, tem alguma coisa, pastor? Não, de família eu estou escrevendo. Eu tenho um livro que já tem até título, chama-se Salve Seu Casamento, Começando por Você. Às vezes a gente quer salvar um casamento, mas pensa que a culpa está no outro, né? Ou então quer buscar solução a partir do outro. Esse livro está sendo escrito com muito carinho, mas ele terá duas versões. Terá uma versão masculina e outra feminina. A versão feminina, que está sendo trabalhado agora, está sendo escrito, ele vai trabalhar, mostrar como que a mulher, que tipo de estratégias a mulher pode usar para salvar seu casamento. A outra versão, destinada ao homem, vai fazer o mesmo, né? Mostrando ao homem que estratégias usar para salvar seu casamento a partir dele como homem. Olha, eu já li algum material dele, é muito bom, viu? E as pessoas que estão ouvindo aqui, assistindo o programa, ou no momento, ou mais tarde, não sei, que se interessarem em comprar, como é que deve fazer, pastor? Bom, esse é um detalhe interessante, né? Eu posso divulgar aqui um número de telefone Fique à vontade. Da editora, né? Não sei se aqui vou colocar aqui o número da editora. 0 operadora 11 5512 7506. Também tem um outro 5512 0515. São 2 telefones em horário comercial. Esse aqui é o telefone da editora, onde esse livro pode ser adquirido. Você pode fazer pedido e eles atendem, colocam no correio e tudo, dá tudo certo. Então é só pedir, olha, estou interessado nos livros do pastor Carlos Alberto da Silva. Isso, exatamente. Porque esse livro não está distribuído nas livrarias comuns, né? Pelo fato da gente ser pastor, a gente não tem essa ligação comercial com o livro. Então, esse livro foi feito antes mesmo, esse livro foi escrito antes mesmo de eu ser pastor, para você ter uma ideia. Então, a comercialização dele está ligada diretamente com a editora. Muito bem. Mas, pastor, hoje o senhor vai falar de algo mais profundo, que vai tocar nosso coração, vai fortalecer nossa fé e animar nossa caminhada. E eu quero passar a palavra logo para o senhor. Mas antes, vamos fazer uma oração? Vamos lá, vamos orar. Então, por favor, você que está nos ouvindo,
ou nos assistindo, melhor dizendo, feche seus olhos e vamos buscar o Pai. Querido Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade que Tu nos concede de estudar a Tua Palavra. Por favor, Senhor, esteja conosco nesse momento, que Teu Santo Espírito toque nosso coração, nossa mente, para que as Tuas verdades possam se fazer presente em nossa vida, modificando, transformando, confortando, animando na nossa caminhada cristã. Para tudo isso nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém. Pastor, esses momentos que seguem são todos seus. Muito obrigado, Péricles, mais uma vez pelo convite. Um prazer estarmos aqui juntos. Meu abraço a você que acompanha o Péricles Ramos aí, este homem de Deus. Incentivo a compartilhar esse trabalho que ele faz, que é maravilhoso aí, ajudando esse nosso país e tantas outras pessoas fora do Brasil também a crescer. Bom, eu quero conversar com você hoje sobre 3 pessoas, e eu sei que quando você ler esse texto comigo aqui, você vai dizer assim, mas pastor, esse texto está se referindo a 4 pessoas, por que você está falando só de 3? Por uma razão muito simples. A Bíblia nos conta aqui no livro de Mateus, no capítulo 13, a parábola do semeador. E quando Jesus conta essa parábola, ele tem claramente aqui 4 pessoas alvejadas. E quando ele termina a parábola, a gente percebe que uma delas, dos públicos, já está alcançado, já está trabalhado, ou seja, ele recebeu a mensagem de Deus e já está produzindo. E a Bíblia chega a dizer que ele está produzindo a 30, 60, a 100 por um. Então, Deus está falando de uma semente que é semeada para gerar frutos, e existem apenas dos 4 públicos a quem ele destina essa semente, apenas um está trabalhando de forma producente. Então, é claro, restam aqui três pessoas que não estão aproveitando bem essa semente. E aí, eu vou ler o texto com você do versículo 1 em diante, do capítulo 13 de Mateus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. É interessante quando a gente nota as estratégias evangelísticas de Jesus, a maneira como ele trabalhava, porque aqui está uma multidão escutando a ele, e ele começa uma parábola. E nessa parábola ele tem claramente definido aqui que tipo de pessoas ele está querendo alcançar no meio daquela multidão que o escuta. Se Jesus estivesse falando hoje, como está, através da sua palavra, e essa multidão que nos escuta, que nos ouve, as pessoas que vão ouvir essa mensagem que eu estou falando, certamente Jesus já conhecia a tua história, já sabe das tuas dificuldades, dos teus momentos difíceis, a tua trajetória como está indo, e certamente você deve ser uma dessas pessoas que ele está atrás. Vamos então nos concentrar no texto, porque a gente percebe claramente que Jesus endereça essa mensagem a essas 3 pessoas que estou te falando. Diz assim, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear. Semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Aqui está a primeira pessoa que ele está procurando. Estou falando de pessoas que estão à beira do caminho. Quem são essas pessoas? Eu chamo essas pessoas de desanimadas. Você pode encontrar outros sinônimos, estagnadas, pessoas que pararam na vida, estão paralisadas. Para que servem caminhos na vida? Caminhos servem para que nós possamos avançar, para que possamos crescer, para que possamos ir adiante. Jesus está contando uma parábola e lançando uma semente, e ele diz que quando lança essa semente, o primeiro público que ele precisa, que ele pretende alcançar, são as pessoas que estão à beira do caminho. Eu fico me perguntando por que essas pessoas estão à beira do caminho. Eu estou falando de pessoas que desanimaram na vida, pessoas que pararam de crescer, que pararam de caminhar, a estrada está aí, mas eles a abandonaram.
e pararam porque não tem mais coragem, não tem mais fé, não tem mais força. Os embates da vida, as lutas da vida, quem sabe, foram mais fortes que você. Deram tantas pancadas na sua fé e aos poucos foi desanimando e foi se estacionando na vida, ficando ao lado do progresso, ao lado do crescimento, ao lado do avanço. Mas, como a gente vê aqui nessa parábola, Jesus diz que o semeador saiu para semear. E se ele saiu para semear, ele saiu com um propósito definido. Jesus nunca trabalha em vão. A palavra dele diz que a sua palavra nunca volta vazia. Isso me mostra que esse Deus maravilhoso, ele sabe aonde você está, e se ele saiu para semear, ele está alvejando o seu coração nesse momento, ele sabe por que está falando com você, com quem está falando, quais são as dificuldades que te levaram a estacionar à beira desse caminho. Talvez eu esteja falando com uma pessoa que entrou para a igreja, lutou a princípio, conquistou até cargos na igreja, avançou, cresceu na fé, foi embora, avançou. Mas depois vieram as provas, os momentos difíceis, as dificuldades da vida, e você foi esfriando. O primeiro amor foi passando, e chega um momento em que você se estacionou, foi esquecendo dos alvos, o horizonte foi se perdendo, e você então estacionou, estagnou. Esse Deus maravilhoso hoje está lançando uma semente para você. Agora eu gostaria de te pedir um cuidado. Observa bem o que diz estas palavras. Diz que ao semear uma parte caiu à beira do caminho, mas vindo as aves a comeram. Sabe o que significa isso? Os discípulos de Jesus perguntaram para ele o que significava essa parábola, e ele então explicou para eles o que realmente significava essa parábola. E ele explica que essa semente que caiu à beira do caminho, ela foi consumida pelo diabo. Significa que enquanto há um Deus todo-poderoso que está lutando, que tem você como alvo, que está preocupado com você, que está lutando pela tua salvação, existe o inimigo que está do outro lado à espreita. E quando essa mensagem cai no teu terreno, no teu território, quando a tua oportunidade chega, ele está pronto para dar o golpe, chamar a tua atenção de alguma maneira para outros elementos da vida, para outras coisas, quem sabe até para o teu próprio fracasso, dizendo que você não vai conseguir, que não vai dar mais certo. E ele não permite que você agarre essa oportunidade. A semente cai num terreno e você preocupa-se com o seu próprio fracasso e o inimigo vem e te rouba essa oportunidade. Cuidado, esse Deus maravilhoso está atrás de você e ele está te buscando. Faz tempo que você saiu da igreja? Está na hora de voltar, querido. Está na hora de abraçar essa semente. O Senhor saiu a semear e ele lançou essa semente para você. Ele estava de olho em você, ele está preocupado com você, e é de você que eu estou falando. Mas existe nessa parábola um segundo público, e a Bíblia me diz aqui que esse público, no versículo 5, diz que outra parte caiu em solo rochoso. Diz que onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto de onde profunda a terra, saindo, porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Sabe, queridos, a Bíblia está falando que o Senhor Jesus saiu a semear, e ao semear ele encontra um terreno que está à beira do caminho, mas ele encontra também pessoas que, embora não estejam à beira do caminho, estão andando, estão trilhando na vida, estão avançando na história, eles têm um problema. Tudo que eles fazem vira cinzas. Eles não crescem na vida. Eles vão avançando, mas à medida que avançam, a Bíblia está dizendo que nasce a árvore, a semente, a palavra do Senhor nasce nas suas vidas. Eles conseguem mostrar um pouco dessa árvore da vida nas suas vidas, nas suas histórias. Mas a Bíblia diz que logo, logo, essa árvore seca. E por que seca?
Porque a Bíblia diz que esse terreno está cheio de pedras. Essas pedras não permitem que a palavra de Deus frutifique. E isso faz que essas pessoas não deem permissão para as raízes da palavra de Deus alcançar o âmago da vida, sabe? E eu tenho visto ao longo do meu ministério muitas pessoas sofrendo na vida porque não conseguem permitir a palavra de Deus crescer em suas vidas. Sabe, nós seres humanos nós temos que aprender que Deus ele está disposto a fazer milagres na nossa vida e fazer milagres profundos, milagres que realmente vão fazer a diferença na nossa vida e que nós não podemos deixar de crer no potencial da palavra de Deus. Não importa o que nós tenhamos, aonde nós estejamos, se meu coração está cheio de pedras. E quando estou falando de pedras, estou falando de pessoas que realmente vão acumulando ao longo da história pedras nos seus caminhos. Eu tenho experiência em consultório familiar, e nos consultórios familiares por onde passei, consultando pessoas que chegam lá no escritório dizendo assim, pastor, a minha vida está em trapos. E por quê? Porque comigo aconteceu isso. Mas quanto tempo faz isso? Faz 18 anos. E a pessoa nunca conseguiu esquecer. Sabe, está com o coração cheio de pedras, cheio de rancor, cheio de ódios. Esse terreno não permite que a palavra de Deus cresça. Pessoas que estão carregadas de rancor, que não conseguem perdoar seu próprio irmão, sua esposa, seu marido. Essas pessoas não permitem que o Espírito de Deus trabalhe. Essa palavra não tem como enraizar-se, porque não tem espaço, está tudo endurecido, sabe, queridos? Mas a Bíblia me diz que esse Jesus maravilhoso, ele saiu a semear, e ele olha para você dessa maneira. E ele lança essa semente para você. Meu conselho, por favor, agarre essa semente. Não permita que nada te roube. Então, meu conselho é que você tenha coragem de perdoar a quem você nunca perdoou. Tenha coragem de pedir perdão a quem você nunca pediu. Tenha coragem de pedir desculpas, de avançar, de estreitar os laços que foram estragados ao longo da vida. Tenha coragem de limpar esse terreno. Sabe, tem pessoas que passam a vida inteira carregando cargas negativas que não são suas. Pessoas que nunca perdoaram e dizem assim, eu nunca perdoei porque ele não merece. Não, você está enganado. Perdão foi feito para quem não merece. E sabe por quê? Porque você precisa ser aliviado. Você precisa limpar esse território para deixar a palavra de Deus trabalhar em sua vida. Como é que você vai viver assim, carregando um fardo que não te pertence? A pessoa errou e você que carrega a carga. Isso não é inteligente, não é producente. A semente está lançada. E você precisa oferecer um terreno limpo, puro para essa palavra. Sabe, a Bíblia diz aqui para mim de um terceiro público. E quando fala desse terceiro público, diz que outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Quem são essas pessoas espinhosas? Aí a Bíblia nos explica, no versículo 22, que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Quem são essas pessoas? São pessoas que têm o foco totalmente comprometido. Essas pessoas perderam o foco da fé. Elas perderam a espiritualidade como foco. Não têm mais foco em Deus, nos valores celestiais. Não estão preocupados com a vida eterna. Eles estão preocupados com o aqui e agora. E estão lutando na vida, se estressando na vida, correndo de um lado para outro, buscando bens materiais, buscando melhorias curriculares. Eles estão ocupados, tão ocupados com as coisas deste mundo, que o coração está espinhoso. Quando a semente cai, ele está ocupado. Essas pessoas não crescem. Elas vão crescendo, entre aspas. Vão acumulando bens, e vai chegar um momento em que o emocional deles começa a dar o grito interno da alma, começa a expressar o vazio que está lá dentro.
Nós não podemos crescer sem Deus. E é por isso que esse Deus está atrás de você. Ele está correndo atrás de você, enquanto você está correndo atrás das coisas. A Bíblia me diz que ele saiu a semear e ele está de olho em você. Lançou essa semente. Meu conselho, claro, é que você abrace essa semente. Não deixe passar essa oportunidade. O Senhor está correndo atrás de você faz tempo. Sabe, ao longo da vida, eu tenho visto pessoas que descobrem tão tarde, que precisavam de Deus. Muitos. Sabe que uma vez, Péricles, eu fui estudar, eu estava indo, já era 1h pouca da manhã, uma pessoa chegou a bater na minha porta, assim com um certo senso de urgência, e eu fui atender, e quando cheguei ali, era o meu associado no cargo de serviço missionário da igreja, o ministério pessoal da igreja. Eu era o diretor, ele era o associado, e ele foi lá atrás de mim, dizendo assim: Carlos, nós temos uma missão ali. Isso que aconteceu. E ele falou: olha, tem uma pessoa que está no hospital e está à beira da morte, e ela quer ouvir falar de Jesus antes de morrer. Você imagina que situação. Ou eu troquei de roupa, saímos correndo, fomos para o hospital, e quando chegamos naquele hospital, a pessoa tinha sido transferida para um outro hospital. E quando nós chegamos no outro hospital, já era quase 3 horas da manhã. E quando chegamos ali à porta do hospital, o guarda, claro, disse assim: olha, isso não é hora de visita, amigo. Me desculpe, mas eu não posso deixar vocês entrar. E eu olhei para ele e disse assim: olha, eu vim aqui, meu amigo, são quase 3 horas da manhã. Eu não viria aqui se realmente não fosse necessário. Existe uma pessoa que está aí dentro desse hospital, precisa da palavra de Deus, ele está quase morrendo, e eu preciso falar da graça salvadora de Jesus Cristo para essa pessoa. Você precisa deixar eu entrar. Ele olhou para mim e disse assim: amigo, eu sei, eu entendo, mas isso não pode acontecer, é minha tarefa, eu não posso deixar você entrar aqui esse horário. E eu falei para ele: mas meu amigo, é uma vida, é uma questão de vida ou morte, nós estamos falando de vida eterna. Se essa pessoa for para o sepultamento sem entregar sua vida, sua história nas mãos de Jesus, você será o responsável por isso. Eu posso ser responsabilizado? Então, por favor, querido, me deixa entrar. E depois de muita insistência, ele disse assim: olha, eu vou te dar 5 minutos. Você vai entrar sozinho, teu amigo fica aqui fora. E eu entrei ali naquele corredor do hospital de emergência, e quando eu entrei no corredor, o nome da pessoa escrito aqui na palma da minha mão, e comecei a gritar o nome daquela pessoa, porque eu não sabia nem, não tinha leito, não tinha nada. Lá no fundo do corredor, em cima de uma maca, estava essa pessoa. Ela levantou a mão, um braço seco, quase sem vida. E quando eu cheguei ali, perguntei para ela: você é fulano de tal? Sim. Ela fez o sinal. Tinha câncer no pulmão, não conseguia mais reunir oxigênio para conversar, para falar, e estava num desespero contra a morte. Buscava o oxigênio se ia, e a pessoa lutando para viver. Eu olhei para aquela pessoa assim e falei assim: meu Deus, como um ser humano consegue chegar a isso? Chegar a esse estado sem encontrar-se contigo. E eu, então, abri a Bíblia com aquela senhora e falei da graça, da salvação em Cristo. E em 2 minutos eu terminei a minha fala e perguntei para ela: querida, você aceita Jesus como seu Salvador? E ela, ao invés de me responder, fez um esforço tremendo, sentou naquela maca, olhou nos meus olhos, reuniu fôlego suficiente para me dizer: eu aceito, eu quero ser salva em Cristo Jesus. Ela só conseguiu dizer isso e desabou na maca novamente. Eu coloquei a mão na sua cabeça, fiz uma oração de entrega daquela mulher nas mãos do Senhor. Aquela mulher se entregou a Jesus antes de dar o último fôlego de vida. E eu fico me perguntando: por quê? Por que um ser humano deixa que isso aconteça? Vai passando, vai levando a vida,
vai se atropelando com sua própria história, com as suas lutas, e ao invés de ceder, sabe, posso estar falando com você, uma pessoa que está aí na beira do caminho, o que você está fazendo aí, amigo? A vida está passando, o tempo está indo embora, você está perdendo a oportunidade, um semeador saiu para te oferecer oportunidade, e você está aí abraçado ao nada. Isso não pode acontecer, o tempo está passando. O nosso Senhor Jesus está voltando. E ele, como semeador, ele vai pedir frutos. A pergunta é, que fruto você vai apresentar para o Senhor estando à beira do caminho, amigo? Se você é essa pessoa que está com o coração cheio de ódio, um coração partido, um coração quebrado, e não consegue avançar na fé, que fruto você vai apresentar para o Senhor? Então está na hora, meu amigo, de você se entregar por completo. Eu estou falando de uma pessoa que está tentando vencer na vida espiritual e não consegue, porque nunca tomou uma decisão extrema de se entregar totalmente ao Senhor. Você pode ser essa pessoa que está com foco totalmente desfocado da vida espiritual. Perdeu o interesse pelo espiritual faz tempo e está em busca de bens materiais, correndo atrás de currículos, de diplomas, de tantas... Não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Eu estou dizendo que você pode estar se perdendo por você estar perdido dentro dos seus próprios ideais, dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios desejos. Esse Deus maravilhoso, cheio de misericórdia, ele está te procurando. E nesse momento, ele está lançando para você uma semente. Vai agarrar. Vai fazer a diferença. Se você agarrar essa semente, eu te garanto, você vai para esse último time dos vitoriosos. Ele chama isso de terreno bom. Aqueles que permitem que a semente caia em boa terra, diz que produz a 100, a 60, a 30 por um. Quando ele voltar, essas pessoas vão ter o que apresentar ao Senhor. Então, Jesus não está muito preocupado com estes. Ele está preocupado com você. Com você que está à beira do caminho, com você que está ferido pela vida e com o coração fechado, e você que está com a vida totalmente fora de foco. Deus está preocupado com você, ele quer te salvar. E eu gostaria, então, de orar nesse momento, pedir a Deus que te abençoe, que te ajude, que te dê forças. Mas, por favor, coloca aí no comentário, aí, onde você está ouvindo, assistindo esse vídeo. Coloca lá no comentário, diga que você quer aceitar a Jesus Cristo, que você quer um estudo bíblico, que você quer se aproximar mais de Jesus, que você quer abraçar essa semente. Tome essa decisão agora. Escreve aí. Tome uma atitude. Eu quero apresentar a tua vida diante de Deus nessa oração. Ora comigo. Ô Pai querido, eu quero te apresentar, Senhor, esta pessoa que neste momento me acompanha nessa oração. Alguns, Senhor, estão à beira do caminho, esqueceram-se da vida, estão morrendo aos poucos estacionados, perderam, Senhor, o sentido da vida, não querem mais a caminhada e abandonaram o teu caminho. Por favor, Senhor, neste momento, tua semente está caindo no coração dessas pessoas. E nós te rogamos que o Senhor possa chegar com teu Santo Espírito, chegue antes do devorador e abrace essa pessoa, Senhor. Dê forças a ela. Ajude, Senhor, a vencer este marasmo da vida, sair desta vida estagnada e pegar a estrada da fé e avançar. Também ajuda, Senhor, essa pessoa que está lutando com o coração fechado, porque foi ferido muitas vezes, e sabe, magoado por um familiar, por um amigo, decepcionado. Toca, Senhor, nesse coração também agora. Ajude o Senhor a vencer e purifica esse coração. Ajude a perdoar, a limpar essa vida e prepará-la para a semente poderosa da tua palavra. Abraça, Senhor, essa pessoa que está cheia de espinhos. O foco está totalmente desvirtuado, totalmente focado em coisas materiais, em prazeres mundanos. Por favor, Pai, abrace essa pessoa, toque, ajude, abençoe, salva. No doce nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. E amém.
Péricles Ramos, um abração, viu, meu querido? Sempre um prazer falar aqui do amor de Deus a essas pessoas. Foi muito bom. Foi tão empolgante que eu não vi nem as horas passarem, viu? E tenho certeza que quem está assistindo está com a mesma sensação. Como é bom saber que, embora às vezes nosso coração esteja duro como a pedra, né? Ou meio entre espinhos, Sim. ou qualquer outra circunstância, Jesus está sempre nos trazendo a boa semente. E que nós possamos abrir nosso coração, permitindo que ela possa produzir frutos para crescimento pessoal, crescimento espiritual e crescimento no relacional também, não é isso? Que maravilha. Isso. Eu aprendi muito essa noite, viu, meu amigo? Aprendi muito. Louvado seja nosso Deus, querido. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Muito bom ter a sua companhia, pastor. Muito, mas muito obrigado pela mensagem. Que Deus te abençoe cada vez mais, cada dia mais. Tá certo? Amém. E a você? Igualmente. Obrigado. E a você que esteve conosco até agora, que Deus te abençoe, Deus te conforte. Lembre-se que a semente está sendo lançada. Permita que essa semente produza frutos na tua vida. Uma boa noite de descanso, uma boa noite de paz e até a próxima semana em mais uma Quinta com Péricles Ramos. Um grande abraço a todos. Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder.